Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus. Eu tenho a satisfação e a responsabilidade nessa noite de ministrar a gloriosa palavra do nosso Deus. E claro, como todos que sobem nesse altar, eu temo e tremo na presença daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos amados irmãos que nos visitam. Você que está aqui pela primeira vez, é motivo de muita alegria recebê-lo nessa casa. Esse lugar foi separado como casa de adoração ao nosso Deus. E a você que está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, que a bênção do Senhor também esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, em nome de Cristo. Queridos, o título da nossa pregação é O que farei com Jesus chamado Cristo? No evangelho escrito por Mateus, encontramos a pergunta mais importante, mais profética e mais séria que alguém poderia fazer. É o momento em que o governador Pôncio Pilatos está realizando o julgamento de Jesus. Pilatos, ele se viu em um dilema quase insuportável sobre o que fazer com Jesus. Mas Pilatos não está sozinho. Todo ser humano na face da terra enfrenta essa mesma pergunta: o que devo fazer com Jesus chamado Cristo? Essa, queridos, é uma pergunta que todo homem e toda mulher que estão vivos enfrentam. E a resposta que você der não apenas determinará o seu tempo presente, mas também o seu destino eterno. Pilatos fez uma pergunta que é uma questão que se coloca a todos os homens, em todos os lugares e em todos os tempos. Infelizmente, tragicamente, Pilatos fez uma escolha errada. A sua resposta, ela foi na contramão daquilo que muitos hoje fazem corretamente. Contudo, aquele homem que teve nas suas mãos o julgamento do Filho de Deus, ele foi à fonte errada. Ele fez a pergunta certa, mas a resposta dele foi errada. E a minha oração nesta noite é que você responda a essa pergunta melhor do que Pilatos. Na parte final do capítulo 26 do Evangelho de Mateus, Cristo se encontra preso. Está sendo julgado pelos líderes religiosos de Israel. Eles queriam matar Jesus. Aquele julgamento foi dividido em 3 etapas. A primeira, Jesus comparece diante de Anás. Depois, diante de Caifás e do Sinédrio. E na manhã seguinte, ele retorna à presença dessas autoridades. Eles que fizeram aquele julgamento na caladas da noite, na surdina, de forma ilegal. Queriam condenar Jesus à morte por blasfêmia, porque Jesus dissera que era o Filho de Deus. E aquela declaração feita por Jesus não era falsa, era verdadeira. Porém, eles não aceitaram isso. Eles queriam se livrar de Jesus. E para conseguir isso, eles precisavam também envolver os romanos. Durante muito tempo, sob a ocupação romana, os judeus não tinham o direito de executar nenhum prisioneiro. Eles tiveram que depender dos romanos para isso. O chamado direito de espada, ou seja, sentenciar alguém à morte, pertencia apenas a Roma. E como eles queriam que Jesus fosse executado legalmente, eles precisavam então do apoio das autoridades romanas. A primeira parte do julgamento de Jesus foi realizada pelos líderes religiosos de Israel. E terminara. Eles já tinham o seu veredito. Por eles, Jesus deveria ser morto. Eles mantiveram Jesus prisioneiro por mais de 2 horas, amarrado. Agora, eles então tentam ratificar de forma legal, à luz do dia, aquilo que eles fizeram na ilegalidade. Agora, através de um tribunal romano. Eles então se encontram, se reúnem bem cedo, nas primeiras horas da manhã, e vão até Pilatos. Levam Jesus até a autoridade romana. Querem que os romanos o executem. Querem que essa execução seja legal. Alguém poderia perguntar: pastor,
porque eles não fizeram com Jesus aquilo que algum tempo depois fizeram com Estevão. Simplesmente poderiam tirar Jesus da cidade, jogá-lo ao chão e apedrejá-lo. Mas, queridos, eles não tinham o direito de fazer isso. Na ação contra Estevão, que está relatado lá no livro de Atos dos Apóstolos, eles agiram de forma ilegal. Foi uma ação da turba, da multidão. E aí, eles não queriam agir através da força da multidão. Eles queriam um ar de legalidade. Eles queriam fazer isso o mais rápido possível, para que as pessoas que habitavam em Jerusalém, que estavam se levantando, não se apercebessem do que estava acontecendo. Eles queriam manter uma fachada de legalismo. Eles queriam que tudo fosse corretamente. Porém, amados, Pilatos não atendeu de imediato a sua demanda. Ao chegarem ao pretório, aonde Pilatos se encontrava, eles entregaram Jesus a Pilatos, para que Pilatos pudesse interrogá-lo. Acredito que boa parte de nós já tivemos a oportunidade de assistir a algum filme relacionado à paixão de Cristo. E essas cenas são muito marcantes. Quando Jesus é conduzido perante Pilatos. E aí então, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus escrito por Mateus, no capítulo 27, e acompanharmos a leitura dos versículos 11 a 26. Diz assim o texto sagrado: Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que lhes solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar a Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o! Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário estava se iniciando o tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os líderes religiosos trazem Jesus à presença de Pilatos. Qual é a acusação? Por que Jesus estava sendo acusado? Mas eles nada responderam. Na verdade, eles não estavam procurando um juiz. Eles, na verdade, queriam um carrasco. Eles não queriam outro julgamento. Eles já haviam julgado Jesus segundo os seus costumes. Eles queriam que Pilatos simplesmente concordasse em tirar a vida de Jesus. Jesus foi levado à presença de Pilatos. Ele, que era o representante legal do Império Romano, era o próprio César que se fazia presente ali. Naquele momento, iniciou-se o julgamento romano. Pilatos era um governador de Roma. Ele foi colocado na Judeia e na Palestina para mostrar a presença, a força, o poderio do Império Romano.
Ali também havia outros governantes. Havia os chamados Herodes. Havia Herodes Antipas, que governava na Galileia e na Pérea, ao norte. Havia Herodes Filipe, que ficava a nordeste daquela região, numa área muito despovoada. E havia Herodes Arquelau, que governava na Judéia, Samaria e Idumeia. Esses três eram filhos de Herodes, o Grande, que outrora foi o rei idumita de toda a região da Palestina. Aqueles Herodes eram uma espécie de reis de pequena monta, muita pompa e circunstância, mas pouco poder. Eles acumulavam algumas fortunas, mas basicamente os processos judiciais e o poderio militar estavam nas mãos do governador romano, Pôncio Pilatos. Ali ele fora colocado para manter a paz romana, a Pax Romana. Então, Pilatos é realmente a pessoa responsável pelo julgamento. E como os romanos tinham apenas o direito de execução, somente Roma poderia executar alguém. Eles então, os judeus, a liderança religiosa, que havia nas caladas da noite julgado e condenado Jesus, procuram a Pilatos. Pelo menos esse era o ponto de vista deles, essa era a razão. Mas do ponto de vista das Escrituras, Jesus tinha que ser executado pelos romanos, porque ele teria uma morte romana, ele teria que ser pendurado no madeiro e não apedrejado. Contudo, todos os tribunais humanos, todos os esforços de homens e demônios combinados, não poderiam apresentar uma única acusação legítima contra Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é homem perfeito. E ele foi morto, porque aqueles o odiavam e o rejeitavam. Foi a maldade dos seus próprios corações, não algo que tivesse Cristo feito. Ainda hoje é a maldade do coração do homem que o mantém afastado de Cristo, que o mantém afastado de Deus. Em tudo isso, Pilatos não via Jesus Cristo como uma ameaça. Pilatos não sabia de nenhum crime que ele tivesse cometido. De fato, os líderes religiosos não podiam apresentar acusação alguma contra Jesus. Nem Caifás, nem Anás, nem o Sinédrio, nem as falsas testemunhas, nem Judas, ou mesmo Herodes, ou até mesmo Pilatos. Todos os tribunais humanos falharam em apresentar qualquer acusação contra o perfeito Filho de Deus. Tudo isso foi o cumprimento daquilo que Jesus afirmara lá em João, capítulo 12, verso 32, quando disse: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. A palavra de Deus diz que todo olho o verá, todos o verão. Haverá um dia, queridos, que todo joelho se dobrará na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele não voltará mais como servo sofredor, ele voltará com o cetro da justiça nas mãos, para julgar vivos e mortos. Naqueles dias, Pilatos interroga Jesus, e ao final diz não haver encontrado culpa alguma nele. Em outras palavras, Pilatos está dizendo, ele é inocente, nenhuma prova foi apresentada por vocês, nada que se justifique a sua execução. Como Roma poderia condená-lo por um crime do qual o império nem sequer o acusa? É como se eles dissessem, sem culpa, sem culpa. Até a mulher de Pilatos sabe da inocência de Jesus e declara, não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Pilatos sabe que Jesus é inocente, e Jesus confirma isso sem dizer nada. Ele não praguejou, ele não reclamou, ele não murmurou. Talvez características muito comuns de muitos dos nossos dias. Ele simplesmente nada falou. Ele é resoluto, como uma ovelha muda diante de seus tosqueadores, disse o profeta Isaías. Por isso, ele não abriu a sua boca. Ele iria de bom grado até a cruz. Mas o que Pilatos faria agora?
Ele sabe que Jesus não merece morrer, mas ele não quer irritar a liderança judaica. No passado, a forma como Pilatos chegara a Jerusalém criara sérias dificuldades para o império. Até uma revolta estava se iniciando. E agora, então, diante desse julgamento, diante da visão que aquela liderança judaica tinha acerca de Jesus, ele queria, como nós dizemos, ficar em cima do muro. Ele sabe que Jesus não merece morrer, mas ele não quer irritar a liderança judaica. Ele está realmente em uma situação difícil. Ele tem senso de justiça suficiente como romano e como juiz, como governador, para fazer o que é certo. Ele tinha o poder da decisão, mas ele é um covarde. Covarde como muitos, que diante do pecado, diante da iniquidade, dão as costas a Jesus. Ele é um covarde, porque se fizer o que é certo e libertar a Cristo, terá uma revolta em suas mãos. Então, ele se vale de uma estratégia. Ele pergunta à multidão se deveria, por conta da festa em Jerusalém, soltar Barrabás, um criminoso, alguém que era a escória da sociedade, ou a Jesus, chamado Cristo, o Messias, o prometido. É interessante, porque por 2 vezes ele acrescenta esse título a Jesus: Jesus, o chamado Cristo. E isso, queridos, ele faz com o objetivo de enfatizar a diferença entre Jesus e Barrabás. Quem vocês vão escolher? Jesus, o seu ungido, o seu Messias, ou Barrabás, um criminoso? Ainda hoje, nós somos chamados também por Deus a tomar decisões, a fazermos escolhas. Que caminho seguir? O caminho estreito ou o caminho largo? Quantos porfiam por caminhos largos, caminhos de morte, porque os seus olhos estão postos apenas nas coisas deste mundo, e deixam de olhar para o eterno. Pilatos sabe a quem os líderes escolheriam, mas o que Pilatos tem em mente é colocar o povo contra os líderes, porque ele conhece a relação de Jesus com a população. Certamente ele sabia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e como as pessoas o aplaudiram. Talvez ele tivesse ouvido dos milagres que Jesus realizara ao longo dos seus anos de ministério. Ele certamente devia ter ouvido os grandes ensinamentos de Jesus pelos seus colaboradores. Então, o seu objetivo é colocar o povo contra os líderes. Ele não tinha coragem de enfrentar o problema. Ele queria uma saída pela esquerda, como a gente costuma dizer. Ele queria uma resposta fácil. Na sua mente, os líderes, eles querem Jesus crucificado, mas o povo vai querer soltar Jesus quando tiverem essa escolha. Porém, queridos, o plano de Pilatos não é o plano de Deus. Assim, a palavra de Deus diz que os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a pedir Barrabás e matar a Jesus. Pilatos esperava que o povo escolhesse Jesus ao invés de um assassino, que eles escolhessem a Cristo e não aquele que havia cometido tantos erros, que era Barrabás. Porém, amados, em tudo Deus está no controle, porque o plano de Deus era que Cristo morresse. Nesse momento, a turba faz a sua escolha, e Barrabás é solto. A multidão escolhe que Barrabás seja liberto. Fazem a opção por Barrabás. Quantos nos nossos dias têm escolhido Barrabás na sua vida? Tem rejeitado a Cristo, tem dito não para Deus. E Barrabás aqui pode representar desejos carnais, imoralidade, vícios de bebida, de drogas. Pode representar mentira, murmuração, usura.
Quantos pecados podem ser representados por Barrabás? E quantos continuam escolhendo Barrabás a Cristo? E da boca de Pilatos sai a pergunta do versículo 22: que farei então de Jesus, chamado Cristo? A multidão não titubeou, de imediato gritou: crucifica-o! Todos nós sabemos, amados, o desenrolar dessa história. Jesus foi conduzido à cruz, onde ele deu a sua vida. Não a tomaram. Não foi os líderes religiosos que tomaram a vida de Jesus. Não foi Pilatos ou o poderio romano que tomou a vida de Jesus. Foi Jesus que deu a sua vida por amor a você e a mim. E a Bíblia diz que depois de morto, ao terceiro dia ele ressuscitou. Está à direita do Pai. Mas o Consolador foi enviado, o Espírito Santo habita entre nós e em nós. É por isso que nós nos reunimos para celebrar aquele que nos traz esperança. Em sua memória, tomamos o pão e lembramos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Tomamos o vinho e lembramos do sangue do Cordeiro de Deus ali derramado, da nova aliança que foi celebrada com cada um de nós. A pergunta proferida por Pilatos continua a ecoar em todas as gerações: o que você fará com Jesus chamado Cristo? Essa é a pergunta que tem sido apresentada a todos os homens, em todos os lugares e em todos os tempos. Não podemos escapar a essa decisão: ou aceitarei o Senhor, ou o rejeitarei. Ou coroarei o Senhor, ou o crucificarei. Ou abrirei meu coração para recebê-lo, ou o excluirei. Farei uma coisa ou outra. Talvez você diga: pastor, eu me recuso a tomar essa decisão. Eu me recuso a dizer sim ou não para Jesus. Eu me recuso a coroar ou crucificar. Mas querido, quando você se recusa a tomar essa decisão, na verdade você já tomou a sua decisão. Você está dizendo um não para Jesus. Você está dizendo um não, não apenas no presente, mas um não que tem consequências eternas na sua vida. Essa é uma recusa, essa é uma rejeição. Não há um herói de revista, de quadrinhos. Não há um herói de TV. Não há um herói qualquer da história humana. Mas você está rejeitando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. A razão pela qual, queridos, estamos aqui nesta noite, a razão pela qual oramos esta noite, a razão pela qual encorajamos você a vir aqui nessa noite, a estar participando de forma online nessa noite, é por conta da graça, da bondade, da misericórdia de Deus para alcançar você, para que você o aceite como Senhor e Salvador de sua vida, para que você se reconcilie com o Senhor, pois Ele não desprezará o coração quebrantado e contrito. Para um jovem, ao ouvir a pergunta: que farei então de Jesus, chamado Cristo? O meu conselho é: levante-se diante dos homens e dos anjos, e Deus o verá e o receberá. Entregue a sua vida, a sua esperança, o seu futuro a Ele. Para uma pessoa adulta, ao ouvir a pergunta: o que farei com Jesus chamado Cristo? O meu conselho é: ande na fé, na esperança e na bem-aventurança do Senhor Jesus, o teu Salvador. Entregue as tuas frustrações, os teus medos, as tuas dúvidas ao Senhor teu Deus. Para uma pessoa idosa, ao ouvir a pergunta: o que farei com Jesus chamado Cristo? O meu conselho é: ame a Deus com esperança e fé nele, pelos dias melhores e mais justos que Ele ainda há de te proporcionar. A tua história não encerrou, há muito ainda a ser feito. E assim, quando um dia eu fechar os meus olhos para a luz deste mundo, em que tenho sido um peregrino, às vezes fatigado, às vezes com o joelho doendo, eu certamente abrirei meus olhos do outro lado do Jordão e contemplarei o meu Senhor vivo, face a face. Essa é a esperança que o povo de Deus tem, é de um dia estarmos eternamente na presença do nosso Deus.
sim, eu entregarei a Ele o meu amor, a minha fidelidade, a minha esperança, o destino da minha alma e da minha vida. O que farei com Jesus? O que você fará com Jesus chamado Cristo? Você o aceitará? Você o rejeitará? Você o amará? Você será indiferente à pessoa dele? O meu conselho é: confie nele, entregue a sua vida a ele, não amanhã, mas hoje. Hoje é uma noite especial, hoje é a noite de celebrarmos a ceia do Senhor. Somos chamados a participar desse momento, não por mérito nosso, nada que fizemos, que estejamos fazendo, ou que venhamos a fazer, acrescentará 1 milímetro à nossa salvação. Tudo foi feito por Ele, tudo foi conquistado na cruz do Calvário. E aí você poderia perguntar: pastor, e o que cabe então a mim fazer? O que devo eu fazer? A Bíblia diz que se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse é o chamado de Deus para a sua vida nessa noite, confessá-lo como Senhor e Salvador. Talvez você possa olhar os muitos atrativos desse mundo, e eu quero dizer que são muitos os atrativos do mundo. O diabo vai de todas as formas te oferecer coisas maravilhosas, agradáveis aos teus sentidos. Mas tudo isso passa, tudo isso passa, tudo isso desaparece. O chamado de Deus, ao contrário, é o chamado de Deus no presente, mas com o pé no futuro. O chamado de Deus para a sua vida nessa noite é um recomeço, é uma reconciliação, é uma restauração, e somente Jesus pode fazer. Aqueles líderes religiosos, Pilatos, muitos o rejeitaram, até alguns discípulos deram as costas para ele. A grande pergunta para cada um de nós é: o que eu faço com Cristo, com Jesus chamado Cristo? Qual a sua decisão? Eu queria convidar você a colocar-se de pé, em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos, nesse momento. Nós vamos estar fazendo um convite para você. Você que está aqui nessa noite, você que está participando desse culto, quer seja de forma presencial ou de forma online. Se você tem ouvido os louvores que aqui foram entoados, se você tem ouvido a palavra que foi ministrada nessa noite, a pergunta para a sua vida é: o que você fará de Jesus chamado Cristo? Pastor, eu queria pensar mais um pouquinho. É uma decisão tão séria, é verdade? É a decisão mais séria da sua vida, como nós iniciamos. Essa é a pergunta talvez mais séria das Escrituras, mas também é a pergunta mais inadiável para a sua vida. Não é algo que você possa dizer: quem sabe no próximo domingo estarei aqui novamente. Amém, espero que você que está nos visitando venha novamente no próximo domingo, mas a tua decisão precisa ser tomada hoje. Não é algo que você pode deixar para amanhã. Quem pode dizer algo acerca do seu futuro? Hoje pela manhã estávamos aqui na escola bíblica, enquanto o professor Auri estava ministrando a aula maravilhosa, eu estava ali atrás, e a Derícia chegou até nós, e compartilhou algo, e pediu-nos oração. A sobrinha dela, de 25 anos, que daqui a um mês se formaria em medicina, morando no Rio de Janeiro com a sua mãe, ela pegou hepatite, e o caso se agravou,
e hoje ela veio a óbito, ao mês de formatura, aos 25 anos de idade. Queridos, quem de nós pode dizer o que vai fazer amanhã? Quem de nós pode tomar ou pode adiar a decisão mais importante da sua vida? Se você está aqui nessa noite e ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador, eu quero te dizer, não adie essa decisão. Em 1983 eu tomei essa decisão, e foi a decisão mais impactante, mais importante, vital para a minha vida. Deus me alcançou com o seu amor, me envolveu com laços de misericórdia. Se você está aqui nessa noite e precisa de um encontro com Jesus, eu queria que você levantasse uma de suas mãos. Se você está afastado dos caminhos de Deus, eu quero te dizer para você, que o melhor lugar para estar é com o Senhor, não é distante. Distante estavam os líderes religiosos, distante estava Pilatos, mas o desejo de Deus é que você esteja ao seu lado. Há entre nós alguém que deseja reconciliar-se com o Senhor? Nós vamos estar louvando a Deus. Em seguida nós vamos orar, em nome de Jesus. Fique em oração nesse momento. Belo dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa luz, porque nela Jesus deu a vida por mim. E por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, porque Tu tens nos alcançado com o Teu perdão. Obrigado, Senhor, porque tomamos a decisão de fazer de Jesus, o chamado Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque não merecemos o Teu perdão, mas Tu nos alcançaste, Senhor, com o Teu amor. E hoje, ó Deus, podemos juntos, reunidos no Teu nome, participar dessa celebração. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque a maior declaração de amor foi feita na cruz do Calvário, não com palavras,
mas com atitude, com ato de amor, de subir no madeiro e na cruz derramar o seu sangue por nós. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus.